Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Descansaram, se divertiram? Também reservaram um tempinho para estudar? Que legal! Então, estava eu aqui conversando, vocês estão vendo aqui, né? No meu sofá. Conversando com o meu sofá, trocando umas ideias com ele. Sim, falando com o meu sofá. Opa, tia Mora, tá ficando maluquinha? Brincadeira. Porque a nossa nova unidade, ela vai falar sobre o quê? Quem sabe? Quem já pesquisou aí? Isso mesmo. Se os objetos falassem. Então, observe essa imagem. Nós temos aí um relógio, a chaleira, a xícara de café, a mesa. Então, vejam bem. Qual atividade a cena retrata? O que há de interessante sobre os personagens presentes? Quais adjetivos você usaria para qualificar cada um deles? O que você imagina que cada um desses personagens faz? Quais elementos da imagem auxiliam seus palpites? Você gostaria de conversar com algum deles? Qual? Por quê? Sobre qual assunto você imagina que conversaria? Se tivesse que escolher um objeto, qual escolheria? Por quê? Então pense sobre o assunto aí. Olha, aqui nós temos o livro, a colher. Bom, que adjetivos nós poderíamos dar? Olha, o abajur, ele é bem atencioso. A colher, alegre. O livro, sábio, velho, né? Ele já tá velhinho. Se eu fosse poder escolher ser um dos personagens, talvez eu seria a colher, porque ela está bem alegrinha, além de ser um objeto que todo mundo usa, né? Faz parte aí da composição da mesa, né? Dos talheres. Enfim, pensa aí, qual você escolheria? Você já deve ter percebido que esses desenhos aí, talvez, para alguns pode ser que seja novidade, que vocês não tenham visto. Mas eu me lembro dos filmes Alice no País das Maravilhas, os objetos também conversam, A Bela e a Fera. Quem não assistiu, assista, porque é muito bom. Então, mas por que esses objetos falam? O que será que essa unidade quer trazer para a gente? Então, tá aqui, ó, a leitura inicial, um Apolo. Nessa unidade, nós vamos estudar um gênero textual que recebe o nome de Apolo. O que é o Apolo? É um tipo de texto em que os personagens são seres inanimados, como sofá, mesa, faca, garfo, caneta, mesa, enfim, vários objetos que não têm vida, eles conversam entre si. Mas esse texto traz uma reflexão para a gente. Esses objetos, né, que são esses seres inanimados, eles têm atitudes de seres humanos. Então, olha só a criatividade, né? Faz com que nós possamos pensar nas atitudes que temos no nosso dia a dia. Então, vamos ver aqui. Só que esse texto aqui, o título dele realmente é um Apolo, tá? Por quê? Porque tem dois personagens aqui, dois seres inanimados, dá para você ver aqui, imaginar quem será, que vão conversar e vão transmitir alguma reflexão para o nosso dia a dia. Então, vamos ver? Um Apolo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe, que a deixe. Por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que me importa o meu ar?
Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você, esta agora é melhor. Você que os cose, você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura um pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão diante do imperador. Você é imperador? Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha e enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas. Entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima? A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela. Silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não estava para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura. Para o dia seguinte, continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, prende a tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Machado de Assis, um apólogo, obra completa, Rio de Janeiro, editora Nova Aguiar, 1994, capítulo 5, número 2. Olha só, existem algumas palavrinhas lá no texto que eu sei que não tem aqui, que você pode pegar o seu dicionário e procurar, ok? Então, coso, do verbo coser, olha só, que significa costurar. Saleta é uma sala pequena. Murmurar, falar baixo. Acolchetar, prender, unir, manter-se no lugar por meio de colchetes. Objeto usado em costuras para substituir botões ou zíperes.
Melancolia, estado de tristeza ou desencanto. Então, veja bem, ali a gente tem naquela história, embora tenha um vocabulário bem formal, mas que dá para a gente entender ali a essência da história. O que você aprendeu ali lendo esse texto? Você vai ler mais uma vez ou outra vez, se for necessário, que é bom que você leia 3, 4 vezes, para que você absorva ali a mensagem que esse texto está trazendo para a gente. Será que eu devo ser igual à agulha? Será que eu devo ser igual à linha? Vamos pensar? Então, conhecer o autor. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu nesta mesma cidade em 29 de setembro de 1908. Considerado um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, com obras que abrangem praticamente todos os gêneros literários, escreveu poemas, contos, crônicas e romances. Foi o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, que passou a ser chamada de Casa de Machado de Assis e foi por mais de 10 anos presidente dessa instituição. Criado no Morro do Livramento, sem recursos para cursar o ensino regular, estudou como pôde e, antes de completar 15 anos, publicou o seu primeiro trabalho literário, um soneto chamado A Ilma, Senhora D.P.J.A, no ano de 1856, tornou-se aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional e, em 1858, se tornou revisor e colaborador do Correio Mercantil. Em 1860, passou a integrar a redação do Diário do Rio de Janeiro, além de escrever regularmente para a revista O Espelho, como crítico teatral, para a Semana Ilustrada e para o Jornal das Famílias, onde publicava seus textos. Em 1869, tornou-se ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial e, em 1873, iniciou sua carreira no serviço público. No ano seguinte, intensificou sua colaboração em jornais e revistas, publicando crônicas, contos, poesia e romance. Olha só, né? Que lindo o Machado de Assis. Ele é conhecido como Machado de Assis, tá? Então, vejam bem, ele se esforçou, e olha, né, a grandiosidade da sua biografia aí. Então, vamos lá. Ideias em construção. Bom, como você não pode falar com seus colegas, mas você pode pensar aí no assunto. Quem são os personagens da história? Está bem claro, não é? Quais são as características desses personagens? Como era a agulha? Como era a linha? E também depois entrou um personagem aí que era o alfinete. Como é que ele era também? E por que a agulha se considera mais importante que a linha? Ao final da história, o que acontece? Qual o desfecho da disputa entre as personagens? Será que elas perceberam que uma dependia da outra? Será? Pensa aí. Ao final do texto, o narrador diz que contou essa história para o seu professor de melancolia. O que pensa que ele quis dizer com isso? O que significa a expressão "também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária"? É forte essa palavra, não é? Ela soa assim como se fosse uma palavra que não é muito legal, não é? É um sentido... Na verdade, a frase traz um sentido diferente aí, né? Por quê? Porque tem uma moral nessa frase que ele fala aí. Então, às vezes eu posso me achar melhor do que os outros, sendo que eu dependo de cada um, né? Tia Mauro sempre tem dito isso aí. Todos nós dependemos. Inclusive, até quando a gente estuda sobre o corpo humano, lembra que nós falamos sobre alimentação, que tudo depende um do outro? Então, o que será que quer dizer? Pense aí. Então, vamos lá. O que significa a palavra apólogo? Anote a seguir sua definição.
Lembra? A tia Maura falou bem no início da aula. Se você esqueceu, você pode voltar para o vídeo ou você pode pegar um dicionário também. Use sempre o dicionário, ele é seu amigo, tá? E escreva aqui a definição. Relacione a definição para a palavra apólogo, indicada na atividade anterior, com a história que você leu, né? Então, você vai achar o significado e você já vai entender aqui que apólogo, os personagens dele são seres inanimados. Lembra? Eu falado isso? Então, olha só a dica aí. Então, vamos agora na página 190. Qual o tema central do texto? Tá? Então, qual é o tema aí? O que você acha que é? Será que é a importância de cada um? Quem quer ser mais importante? Pense aí. Explique qual o sentido do uso dos travessões no texto. Para que servem aqueles travessões no texto? Opa, você já sabe disso, não já? Indica o quê? A fala dos personagens, isso mesmo. Então, veja bem. Identifique a qual personagem do apólogo pertence a cada um dos trechos a seguir. Então, você vai ler a letra A e vai dizer quem é que está falando aqui. É a linha ou a agulha? E a letra B também. A linha ou a agulha? Então, identifique. Tá. Número 7. No diálogo entre a agulha e a linha, essas fazem comparações entre seus trabalhos. Aqui foi comparado no texto o trabalho da agulha. Cada uma faz uma comparação lá. E o da linha? Lembra? Por isso que eu te disse, ó, leia novamente o texto e se delicie com a história e aprenda aí. Observe a seguinte expressão do texto. Os galgos de Diana. Diana é a deusa da caça da mitologia grega. Marque a alternativa que apresenta o significado de galgos. Olha só, você já está com o seu dicionário aí e descubra o que é a palavra galgos. Você vai se surpreender. Releia o trecho final do texto. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então pense aí. O que você acha? Será que às vezes a gente ajuda as pessoas e elas não dão valor? Então pense, concentre-se aí. Em sua opinião, você acha que uma das duas personagens está certa por se sentir mais importante que a outra? Por quê? Então, capriche na sua resposta aí, argumente, com início, meio e fim. Certinho? Então, por hoje é só. Que vocês aproveitem esse texto aí, que é muito interessante, não é mesmo? E reflitam sobre essa história de hoje que foi colocada. Certinho? Então, um beijinho e até a próxima aula.